Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor Arthur Pereira, líder nas igrejas do amor, e estou muito feliz em saber que você está aqui conosco. Você já está inscrito no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, faz o seguinte, se inscreve, ativa o sininho, sabe por quê? Porque aqui com certeza você vai receber palavras que vão transformar a sua vida, edificar o seu espírito e fazer com que você esteja cada vez mais sintonizado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Então prepara o seu coração, cria expectativas, porque vai vir mais uma palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe. Todas as mensagens que estão sendo trazidas ao nosso coração aqui são mensagens que vão nos levar a crescermos um pouco mais. E todo crescimento dói. São mensagens que, na verdade, confrontam muito o nosso coração. E o confronto, quando vem de Deus, é um confronto que vem para fazer a gente melhorar, não piorar. Há algumas pessoas que apenas querem ouvir mensagens que mexam com o seu ego. E a verdade é que as mensagens de Deus destroem o seu ego. Esse é o maior propósito da palavra de Deus. E não vai ser diferente hoje. O tema da mensagem de hoje é o veneno da comparação. Cuidado com o veneno da comparação. Às vezes é um veneno que algumas pessoas estão comendo sem nem sentir. E aos poucos está morrendo. Não sei se você sabe, mas muitas vezes acontece assim com um ratinho. Você coloca lá a ratoeira e coloca um alimento para ele que parece ser alimento. Mas lá dentro tem um pouquinho só de veneno. O interessante é que esse pouquinho de veneno, sem ele saber, o mata. Aquilo que parece que era alimento e que traria força, é aquilo que o destrói. Por isso que nessa manhã eu e você vamos ter os nossos olhos espirituais abertos para que a gente não morda essa isca da comparação. Existe um escritor americano chamado Chris Vallotton, que diz algo tão interessante em relação a esse tema. Ele fala que a autenticidade é a habilidade de deixar de lado quem você pensa que deveria ser para ser quem você realmente é. O mundo de hoje precisa de autenticidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, vivemos num mundo onde há uma tendência a você comparar a sua vida com a do outro. O mundo que vivemos hoje é tão virtual. E nada de errado ou de você ter acesso a redes sociais, de colocar uma foto. O maior problema é quando você passa a querer viver a vida do outro e não a sua. Posso fazer uma pergunta bem sincera para mim, para você nessa manhã? Com que frequência você se compara aos outros? Ou será que você se considera uma pessoa autêntica, de modo que, sabe, independente do que você vê, aquilo que a outra pessoa está vivendo, isso não mexe com você?
Se tem algo que eu e você precisamos aprender nessa manhã, é que nós não podemos ser alvo desse veneno. Mas pastor, como é que alguém cai na armadilha da comparação? Sabe como? A partir do momento que tira os olhos de Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e nos esquecemos de quem nós somos, a nossa identidade, nós começamos a olhar para o lado, para o outro, e o carro, e a casa, e a profissão, e o sucesso do outro mexe com a gente. Mas se a gente colocar os nossos olhos em Jesus, como diz Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, essa armadilha não vai nos alcançar. E quando eu falo sobre comparação, é porque a Bíblia, ela traz exemplos de pessoas que tentaram viver nessa armadilha e foram envenenados por ela. Quer ver? Saul e Davi. Quando a Bíblia fala sobre Ana e Penina, quando a Bíblia fala sobre pessoas que estavam tão perto de Jesus, mas viviam debaixo dessa armadilha da comparação, Pedro e João. A Bíblia fala que tem um momento, depois que Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus vai trazer uma palavra para ele, para Pedro, mostrando como Pedro morreria lá em João 21, do versículo 18 ao 22. Jesus já tinha perdoado Pedro. Jesus já tinha trazido uma palavra profética poderosa, mostrando que Pedro seria levantado como principal líder. Mas quando Jesus fala a forma como Pedro iria morrer, que, sabe, ele teria que ter ajuda das pessoas para colocar sua roupa, etc, papapá. Sabe qual foi a pergunta que Pedro fez? E João? E João vai ser como? Como é que vai ser a morte dele? Eu quero saber. Sabe o que é que eu amo aqui no texto? É que a resposta de Jesus foi assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Deixa eu contextualizar a resposta de Jesus, inspirado na minha esposa. Jesus mais ou menos olhou para Pedro e disse assim: toma conta da tua vida. Porque até a autora de uma canção ela é. Olha aí, ó. Toma conta da tua vida. Toma conta da tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não entendeu nada do que eu vou pregar hoje, saia com essa palavra de Deus para você. Toma conta da tua vida. Porque foi isso que Jesus fez. Em outras palavras, por mais que você ache que Jesus estava sendo grosseiro, ele não estava. A verdade é que Jesus não queria que Pedro fosse destruído pela comparação. Pedro seria tão usado por Deus. E é isso que o diabo tenta fazer, o diabo tenta parar a gente. Como? Através da comparação. Quando a gente fica olhando para a vida da outra pessoa e deixa de viver a vida que Deus nos deu. Hoje Deus nos trouxe aqui para dizer assim: para de olhar para os lados, olha para mim, veja quem você é em mim e descubra qual é o propósito que eu tenho para você. Viva o todo de Deus para você. Por isso que eu quero que você e eu entendamos 3 situações em que a comparação acaba destruindo nossa vida. São características da comparação. Primeiro, a comparação demonstra um questionamento a Deus. Como assim, pastor? É simples.
Sendo bem objetivo, quando você está se comparando a uma outra pessoa, é como se você estivesse dizendo para Deus, o Senhor errou. E sabe o que a Bíblia fala? Lá em Romanos 9, versículos 20 e 21, o seguinte: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para desonra? E quando a gente se compara, a gente está, na verdade, meio que dizendo, Deus, o chefe aqui sou eu. E a gente se esquece do nosso lugar. Qual é o nosso lugar? É o lugar de filho. Filho tem um pai, e quem manda no filho é o pai. E é como se, vamos lá, você fosse um projetista. Você é alguém expert em casas, e você fizesse aquele projeto maravilhoso, e do nada viesse alguém que nunca teve experiência alguma como projetista, olhasse o teu projeto e dissesse assim, não, está errado. É isso que às vezes a gente faz com Deus. A gente se coloca diante de Deus e diz assim, por que fulano de tal está vivendo isso e eu não estou? Sabe por que não está? Porque quem escreve a nossa história não somos nós, é Ele. E a gente não tem que questionar. Quando a Bíblia diz que os juízos do Senhor são insondáveis, inescrutáveis, ninguém foi seu conselheiro ou conheceu a sua mente. Ei, essa é a realidade da nossa vida. A gente tem que ter cuidado, porque quem se compara, questiona Deus, acha que Deus errou e deixa de viver a sua vida. A gente precisa ter tanto cuidado. Muitas vezes a gente está se comparando com alguém e achando que a gente é maior que essa pessoa. E o maior problema é que isso pode trazer alguns sentimentos que destroem o nosso coração. Você quer ver uma coisa? Se você olha para alguém e acha que você é maior, ou seja, aquela pessoa é menor que você, o sentimento de soberba vai ocupar a sua vida e vai te destruir. Ao mesmo tempo que, se você olha para alguém e acha que essa pessoa é maior que você, o sentimento de ingratidão, e eu vou falar um pouco sobre isso no último ponto, pode ocupar a sua vida. O que na verdade eu quero te mostrar é que tudo isso leva para um ponto em comum, questionamento. É como se a gente dissesse, Deus errou e Deus nunca erra. O que é que eu faço, pastor? Arranque o mal pela raiz. Enquanto é tempo. Ah, pastor, mas esse negócio que o senhor está falando é besteira. Todo mundo se compara hoje. Não. Você sabe o que é que a Bíblia fala? Lá em Cântico dos Cânticos, escrito por Salomão. Aqui, ele vai falar no capítulo 2, versículo 15. Peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Elas se acabaram. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que Salomão primeiro menciona raposas e depois raposinhas? Tem gente que às vezes não dá atenção devida a coisas que são pequenas. Uma raposa só devasta um vinhedo, porque já foi uma raposinha e já fazia isso desde pequeno. Só está agora continuando com a mesma prática. Moral da história, eu e você precisamos arrancar o mal pela raiz enquanto ainda dá tempo, enquanto a coisa está pequenininha. Sabe, talvez o diabo tenha tentado colocar esse sentimento no meu ou no seu coração, tentado destruir a nossa vida. Escuta, e enquanto ainda dá tempo, ouça a voz de Deus e arranque isso.
Sabe por quê? Deus tentou fazer isso na vida de Caim. Lembra quando Abel, Caim ofereceram, né, sacrifícios ao Senhor? Abel, o sacrifício dele, o que ele tinha oferecido, agradou o coração de Deus. O de Caim não. O que foi que Caim fez? Caim comparou aquilo que tinha dado com o que seu irmão tinha dado. A forma como Deus recebeu o que Abel recebeu, o que Abel deu e o que Caim tinha dado para Deus. E tem um momento em que Deus vai dizer assim para ele: Caim, o pecado jaz à porta do seu coração, ele está batendo, ele não entrou ainda não. Cabe a ti dominá-lo. Se Caim tivesse ouvido a voz de Deus, era uma raposinha. Era uma raposinha que estava tentando entrar, mas ele não deu. O que é que ele fez? Matou Abel, destruiu a sua vida por causa da comparação, por causa do questionamento, por causa de uma raposinha que ele não matou na hora. Filho, filha, em nome de Jesus, sabe, não permita que o fermento cresça. Se você está vivendo a base de comparação, e aí você começa a entender, por isso que você está parado no meio do caminho, porque você está olhando a vida do outro. Olha, só tem uma situação em que a gente tem que fazer comparação na nossa vida. Qual é, pastor? É quando a gente olha para a vida velha que a gente vivia. E entende que a gente estava no lamaçal do pecado. Que a gente estava distante da graça de Deus. Mas um dia, a gente olhou para a cruz. E lá na cruz, a gente viu que o sacrifício que nos traz a paz, sabe, estava ali ele realizando no seu corpo, pegando o meu pecado, o seu pecado, o meu erro, o seu erro, e ele nos mudou. Aí sim a gente pode comparar a vida velha que vivíamos antes e a vida nova que a gente vive a partir do momento que se entrega a Jesus. E as outras comparações? Nenhuma. Porque senão é como se a gente estivesse apontando o dedo na cara de Deus e dizendo assim: o Senhor errou, Deus não erra. Olha para mim, a história que Deus escreveu da sua vida é singular. Ninguém vai viver o que você está vivendo, como também ninguém vai viver o que eu vivo. Mas entenda, quem escreveu a história foi Ele. É personalizada. Mas em segundo lugar, a comparação, ela é fruto da idolatria do eu. A verdade é que a comparação, na verdade, é a forma de ocultar o que está dentro do coração. 1 Samuel 18, versículos 8 e 9 diz: Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Até parece que a gente está lendo a história de uma criancinha, né? É como se fosse uma criança que vai no colégio, leva o seu carrinho bonitinho, quando chega lá, vê que tem um amiguinho que tem um carro maior do que o dele, aí fica todo irritadinho, aborrecido. Por quê? Porque comparou o que tinha com o outro. Mas aqui, a Bíblia está falando de um homem que era rei, gente. Aqui está falando de alguém que era rei, que era Saul, e de um outro que era comandado pelo rei, que na verdade obedecia ao rei. E essas dezenas de milhares de pessoas que foram mortas, foi para que essas pessoas não matassem o rei. Ou seja, Davi era amigo, Davi era aliado, não era o inimigo. Mas sabe o que acontece? Quando a gente começa a se comparar, a gente está olhando, de certa forma, por mais que a gente olhe para o outro, está olhando para a gente mesmo. Por quê? Porque a gente está querendo ser maior do que o outro, está querendo ser melhor do que o outro. Quando a gente deixa de entender, sabe o quê? Juntos, nós somos mais fortes. Juntos, nós podemos ir mais longe. Por isso que Paulo vai mostrar que igreja do Senhor
não é um indivíduo, não. É um corpo. Esse corpo entende que todos funcionam de uma forma. Escuta, o que eu tenho, você não tem. O que você tem, eu não tenho. Mas quando a gente se une, meu Deus do céu. Todos diferentes. Com seu jeitinho, com a sua forma, mas debaixo da mesma visão, debaixo do mesmo propósito. Saul não conseguia ver isso. Mas por quê? Porque Saul pensava em si. Infelizmente é verdade, comparação está totalmente ligada ao eu. É quando eu olho para mim. Parece que eu estou numa corrida, onde ninguém pode chegar primeiro do que eu. Sabe, a gente precisa aprender a celebrar as vitórias que Deus dá na vida do nosso irmão. Sabe por quê? Quando a gente entende que é corpo, e a vitória do nosso irmão se torna a nossa. Quando você vê seu irmão lá no pódio, e ele está com aquela medalha de ouro, e é como se você tivesse chegado lá. Mas quando a gente vive na comparação, a gente olha, é feito Saul, ouve a canção que está sendo entoada, e diz assim, peraí, essa canção não é para ele, teria que ser para mim. Não. Só acredite em uma coisa, Deus nos criou com um propósito. Sabe quando a Bíblia diz que a boa obra que Ele começou, Ele vai completar na minha vida e na sua? Deus tem uma boa obra na minha vida e na sua. Pode não ser a mesma, mas eu te garanto uma coisa, Ele quer completar essa boa obra. E tem gente que não tem essa boa obra completada, não vive o propósito de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque está olhando para o outro. O fim de Saul, você sabe qual foi? Ele perdeu o reinado. Perdeu a promessa. E Davi, pastor? Davi se tornou rei. Continuou com o coração quebrantado diante da presença de Deus, não permitiu que o eu subisse, viesse à tona. Ele não ficou se comparando. É tanto que vai ter um momento em que Davi vai dizer assim, eu quero construir o templo. E Deus diz assim, não vai ser você, vai ser seu filho. Se Davi tivesse o mesmo coração de Saul, se Davi tivesse um coração idólatra, se Davi tivesse um coração que questionasse a Deus e que achasse que Deus estava errando nessa decisão, Davi ia dizer assim, não, peraí, fala para Deus que eu é que sou o homem segundo o coração dele, não é o meu filho, não. Davi não fez isso. Davi se submeteu. Davi sabia o lugar dele. E Davi se alegrou. Porque o seu filho, Salomão, cumpriria essa promessa. Ei, vamos se alegrar. Olha para essa pessoa linda que está perto de você, dá um sorrisão para ela e diz assim, eu só estou esperando, fala assim, só estou esperando Deus mandar as bênçãos para a sua vida, porque eu estou aqui para celebrar. Quem está comigo aqui, gente? Bora! Vamos! Seu irmão está crescendo, seu irmão está servindo, seu irmão está sendo bênção. Você tem que celebrar. Por quê, pastor? Porque a gente é corpo. É corpo. Cada um tem uma função, não tem? No corpo. Imagina se a gente bebesse o leite, ao invés de pegar com a mão, pegasse com o pé. É claro, a gente sabe que tem pessoas que, por conta da necessidade, fazem isso de uma forma brilhante. Mas não é normal. Vamos viver isso. Bora, vamos celebrar o nosso irmão. Não vamos criticar, não vamos comparar, não vamos ficar...
quando a gente faz isso, meu Deus, a gente vive em liberdade. E aí, vem a última característica da comparação. Ela revela ingratidão. Lembra que eu disse que ia falar sobre esse sentimento? Comparação revela ingratidão. Quando a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dei graças em todas as circunstâncias. Independente se a gente está vivendo uma situação boa, ou mediana, ou ruim. Quando a gente entende que primeiro a gente não tem que comparar, mas tem que agradecer, entendendo que tudo vai cooperar para o nosso bem. Ei, nós vamos ter contentamento. Nós não vamos ser ingratos. Nós vamos valorizar aquilo que Deus está permitindo que a gente viva nesse instante, nesse momento, e sendo preparado para viver o que Deus tem demais para a nossa vida lá na frente. Mas quando a gente começa a se comparar, o que é que vai acontecer? A gente vai se perguntar, por que eu vivo isso e ele não? E o pior é que a gente não vai conseguir enxergar que a nossa vida já é boa, já é abençoada, como a vida do nosso irmão. Mas a gente não consegue enxergar isso. Valorize tudo que você já viveu. Valorize o que você está vivendo agora. Valorize o esposo que você tem, a esposa que você tem, os filhos que você tem, os pais que você tem. Valorize o que você faz. Mas principalmente valorize quem você é. Sabe por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ser ingrato. E aí você vai passar o resto da sua vida dizendo: Deus, por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Porque uma geração morreu no deserto, pastor. Porque milhões de pessoas morreram no deserto quando tinha uma promessa para ser vivida. Ingratidão. Porque a Bíblia mostra que o povo que precisava de comida, tinha comida, precisava de água, tinha água, precisava de uma sombrinha, né, diante do sol escaldante do deserto, tinha sim uma sombra, uma nuvem maravilhosa, à noite um frio, e vinha aquela nuvem e colocava o fogo, né, para aquecer, eles tinham tudo. Deixa eu refazer isso. Nós temos tudo. Porque o Deus de lá de trás, a Bíblia diz que Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para tudo sempre. Qual o problema, pastor? Ingratidão. A gente vê a grama do vizinho mais verde, mas não é que é mais verde, não. É que ele valoriza e rega ela. E às vezes a gente não faz isso. Charles Spurgeon certa vez falou que tinha um americano que queria que o seu amigo comesse das suas maçãs. Ele tinha uma pomeira muito grande, um espaço enorme, uma plantação de maçãs absurda. E ele sempre dizia para o seu amigo: olha, prova minha maçã. Até que um dia ele chegou para esse amigo e disse assim: quando é que você vai finalmente provar minha maçã? Ele disse: já provei. Como
Como assim? Não, eu provei, eu estava caminhando e do lado do seu terreno eu vi que tinha uma maçã do lado de fora e eu fui pegá-la para prová-la. Eu vou confessar uma coisa para você, a pior maçã que eu comi na minha vida. Ácida, horrível. Aí diz assim, eu imaginei. É porque você não entendeu. Ao redor do meu terreno eu plantei muitas palmeiras. E elas são de qualidade inferior. Eu sabia que haveria muitos moleques que iriam querer roubar as minhas maçãs. E eu bolei essa estratégia. Eles acham que são boas, mas quando comem, elas são ruins. As melhores estão no lugar que eu queria te mostrar. Lá no meio. Sabe, às vezes a gente olha para a vida das pessoas e tenta comparar com a nossa. E a gente olha e diz assim, a vida dele é tão boa, a vida dela é tão boa, a minha que é ruim. Não. Vai comer a maçã. Você vê o que vai acontecer. Mas também tem o contrário. A vida dele é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim. Entra lá no terreno e vê as maçãs boas que estão assim, ó, docinhas. Sabe o que é que acontece, filhos? Muita gente se engana por causa da comparação. Porque olha de longe, acha que é uma coisa e é outra. E por isso que a gente tem que fazer uma coisa. Lembra? Se você sair daqui e disser assim, não entendi nada, pastor. Sai daqui entendendo só uma coisa. Toma conta da sua vida. Deixa Deus escrever a sua história. Para de olhar para o lado. Para de olhar para o outro. Para de se basear nas redes sociais. E se baseie na palavra. Se baseie no que Deus fala para você ao seu respeito. E assim, você vai viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Vai. Você não vai parar no meio do caminho. Ah, mas e se a pessoa viver algo maior que você considera que é maior? Ei, para com isso. Não esquece. Todos estão seguindo o mesmo caminho. O caminho onde Deus vai completar a boa obra que Ele começou. Fique em pé no seu lugar, por favor. Sabe, que essa manhã seja uma manhã, sabe de quê? De quebrantamento. Talvez você estava vivendo com ciúme, com inveja. Talvez você estava, infelizmente, amargurado. Porque você olhava a vida da pessoa e você dizia, como é que pode? Eu demorei tanto para viver isso. Por quê? Porque ela está vivendo mais rápido que eu. Ah, pastor, não tem como. Estou há 1 ano na igreja do amor. Estou crendo que Deus vai mandar minha bênção. Fulano e tal chegou 1 semana, pastor. 1 semana. Escuta. Toma conta da sua vida. Descansa. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Viva o propósito que Ele tem para você. Vamos fazer uma coisa hoje. Fecha seus olhos. Coloca a mãozinha no coração. E se for preciso se arrepender por conta das raposinhas. Ei, as raposinhas. Talvez é a ingratidão. É a insubmissão diante do que Deus tem feito, e você está questionando, e você quer saber, porque você não vive o que Deus, né, disse que faria na sua vida, e o fulano de tal vive. Faz uma coisa, se humilha. Sabe qual é o melhor lugar para a gente poder viver algo novo? Ei, é o lugar do arrependimento. Peça perdão.
da inveja, do ciúme, da ingratidão, talvez da soberba, da prepotência. E hoje, humilhe-se diante da potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo te exaltará.